noite. Muito bem, pessoal, chegamos na Idade Média. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que Idade Média é um termo que foi criado na Renascença para justamente definir o período intermediário entre a Antiguidade Clássica e essa Renascença. E de cara a gente precisa também entender o seguinte: existe um senso comum que associa a Idade Média à Idade das Trevas. Hoje nós sabemos que não, porque a Idade Média ela foi absolutamente criativa e produtiva no que diz respeito ao conhecimento ocidental. Podemos, sem sombra de dúvida, dizer que a Idade Média é a gestora, é a genitora, melhor dizendo, não gestora, a genitora da modernidade. A modernidade é resultado justamente do encontro do pensamento cristão medieval com o pensamento grego. Essa produção farta que acontece na Idade Média, lógico que dentro dos muros do cristianismo e da igreja, ela vai ser responsável direta pelo surgimento do que nós chamamos de modernidade. Logo, nós podemos observar o seguinte: o que nós chamamos de pensamento cristão medieval, ele tem origem a partir das transformações do final do século III, século IV da era cristã. A igreja, chamada Igreja Cristã, ela surge no contexto do Império Romano, ali por volta do século I a.C., passará um longo período, até mais ou menos o século IV, como sendo uma instituição, uma igreja chamada de clandestina. E por que ela era considerada clandestina? Os cristãos primitivos, dentre outras características, não aceitavam a autoridade divina do imperador. Aceitavam a autoridade do imperador enquanto um magistrado, enquanto um administrador, mas não enquanto um Deus vivo, como ele era visto pela população romana e era previsto inclusive na própria lei romana. Em 313 da era cristã, acontece um episódio que você viu já nas aulas de História Geral de Império Romano, chamado de Édito de Milão. No Édito de Milão, o cristianismo se torna uma religião legalizada dentro do Império Romano. Não oficializada, mas legalizada. Outras religiões convivem com o cristianismo, ele não será mais perseguido. Há uma grande discussão se essa ação foi uma ação de, entre aspas, marketing político do imperador Constantino, para conseguir o apoio dos cristãos, ou se de fato Constantino havia se convertido ao cristianismo. O ano de 325, 12 anos depois do Édito de Milão, nos levanta algumas desconfianças que possivelmente ele talvez tenha se convertido ao cristianismo, mas não podemos afirmar categoricamente isso. Em 325, no concílio de Niceia, Constantino está presente e Constantino assina um documento perante a igreja que ele se reconhece não sendo mais Deus. Ele abre mão do título de Augusto e reconhece o Deus dos cristãos como o único Deus. Talvez aí seja uma pista da sua conversão. Não sabemos, não podemos afirmar categoricamente isso. O fato é que, a partir da queda do Império Romano, das invasões bárbaras, da transição para o feudalismo e do cristianismo se consolidando não apenas como uma religião no Império Romano, mas como uma religião oficial, porque no final do século IV, o imperador chamado Teodósio tornará o cristianismo uma religião oficial e banirá, como de fato baniu, as religiões pagãs, politeístas, e o cristianismo, que era a religião perseguida, se torna agora a religião que irá perseguir no contexto da Idade Média.
talvez um dos maiores tiros no pé na história do cristianismo aconteceu aí. Essa igreja que emerge na Idade Média do Império Romano esfacelado, a única instituição que emerge inteira do esfacelamento de Roma no Ocidente, se torna a principal instituição social em todos os níveis, com grande prestígio político, grande prestígio cultural e, principalmente, com uma acumulação de riquezas evidente e explícita. Dessa maneira, no campo cultural, a igreja medieval vai ser a influenciadora em todos os campos culturais. E ela traz aquilo que nós chamamos de verdades teologais, as verdades que circundam a cultura desta igreja. Fé no porvir, amor a Deus e ao próximo, e a esperança, também a esperança nesse porvir. A fé que me conduz à salvação. O amor ao próximo, que é a prática da fé, e o amor a Deus e ao próximo. E a esperança na restauração do mundo decaído. Que cá entre nós se encaixa muito bem no contexto em que se vive aqui. São verdades que, compreendidas e vividas, trarão a resposta aos anseios e às angústias humanas. Se a filosofia tem por função tentar tirar do ser humano o medo da morte, a filosofia cristã assim o faz nas suas verdades teologais. Porque a partir de agora, isto que eu vivo é apenas e tão somente a antessala de um grande banquete que ainda virá. De uma grande festa que ainda virá. Então, se eu passo nesta vida algum tipo de dificuldade, isto é para o meu aperfeiçoamento e para eu melhorar como ser humano perante Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, escreveu o apóstolo Paulo. E ele o escreve num contexto de dificuldades. Ele está vivendo a dificuldade de estar preso, mas mesmo assim, ele pode qualquer coisa, fortalecido pela fé, amor e esperança. Diga-se de passagem, essas três verdades teologais, elas serão quantificadas pelo próprio apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que era uma cidade muito problemática, tinha um povo problemático, dado o nome, como você acabou de notar, Coríntios, ok? Eu sei que os nossos irmãos corintianos nesse momento ficarão bravos comigo, mas é fato, era uma cidade extremamente problemática. E ali Paulo vai escrever para esse grupo sobre essas verdades teologais. São as três verdades fundamentais do cristianismo: fé, amor e esperança. Dessa maneira, essas verdades teologais, elas estarão cindidas no pensamento cultural e na ciência. A ciência passará a andar junto com o pensamento cristão e, portanto, o verdadeiro conhecimento não se faz mais necessário porque a verdade está contida nas verdades teologais. Não é necessário um conhecimento verdadeiro, ele já existe a partir da manifestação divina na natureza e apenas isso. Por conta disso, por conta dessas verdades teologais, a filosofia grega, ela torna-se um grande problema. Porque a filosofia grega, se a gente considerar também o helenismo nessa história, não falará de uma vida em comunidade, mas sim uma vida individual, a respeito da felicidade segundo os seus desejos, e absolutamente a filosofia grega trabalha a ideia das diferenças entre os seres humanos. Tem seres humanos que são potencialmente bons e são poucos. A maioria não serve para muita coisa e, portanto, deve servir àqueles que são os melhores. É o pensamento aristocrático.
Já o pensamento cristão decreta: todos são iguais perante Deus. Todos são iguais perante Deus, independente da sua condição de intelectualidade, social, etc. Não, todos são iguais. Deus ama a toda a humanidade. Deus amou ao mundo de tal maneira, o mundo, não alguém que é melhor ou pior, o mundo. O conceito de igualdade se chocará totalmente com o conceito aristocrático grego. A filosofia grega se torna um problema e, portanto, ao tornar-se um problema, a igreja vai tomar para si o controle desse pensamento e mantê-lo dentro dos conventos. Daqui a pouco eu volto para a gente ver as divisões históricas de cada uma dessas escolas. Um grande abraço.